Música ambiente tensa e crescente. Para impedir protestos contra seus testes nucleares no Pacífico Sul, o governo de um dos países mais poderosos do mundo tomou uma decisão extrema. Uma decisão secreta, calculada, e que cruzaria uma linha que jamais deveria ser ultrapassada. O que aconteceu naquela noite não foi apenas um ataque. Foi um ato de sabotagem internacional que terminou em morte. E essa é a história completa. Música suave. Durante décadas após a Segunda Guerra Mundial, potências globais travaram uma corrida silenciosa, mas extremamente perigosa. Não se tratava apenas de armas. Tratava-se de poder, influência e domínio estratégico. Testes nucleares passaram a ser realizados em regiões remotas do planeta, longe dos grandes centros urbanos, mas não longe o suficiente das consequências. Um desses locais era o atol de Mururoa, na Polinésia Francesa. Ali, a França conduzia testes nucleares atmosféricos e subterrâneos desde os anos 60. Mas, ao contrário do que muitos governos desejavam, o mundo estava começando a reagir. E entre os principais opositores estava uma organização que crescia rapidamente em influência global, Greenpeace. Com ações diretas, visibilidade internacional e forte apelo midiático, o grupo se tornava um obstáculo real para os planos nucleares franceses. E foi nesse contexto que entrou em cena um navio que se tornaria símbolo de resistência. O Rainbow Warrior. Música levemente inspiradora. O navio não era apenas uma embarcação. Era uma ferramenta de protesto. Um símbolo flutuante de oposição às armas nucleares. Antes de chegar à Nova Zelândia, o Rainbow Warrior havia participado de uma missão humanitária extremamente importante. Ele ajudou a evacuar centenas de moradores de um atol contaminado por testes nucleares anteriores. Famílias inteiras foram retiradas de suas casas, deixando para trás tudo o que conheciam por causa da radiação. Depois dessa missão, o navio seguiu para Auckland, na Nova Zelândia. Ali ele se preparava para sua próxima ação. O plano era ousado: navegar até Mururoa e protestar diretamente no local dos testes franceses. Monitorar as explosões, denunciar ao mundo, expor o que estava acontecendo. Mas esse plano jamais se concretizaria. Música fica mais tensa. Naquela noite, o Rainbow Warrior estava ancorado no porto. A tripulação descansava. Alguns dormiam, outros conversavam. Era uma noite comum, silenciosa, até que tudo mudou. Uma explosão violenta rasgou o silêncio. O impacto foi tão forte que muitos pensaram se tratar de uma colisão. Mas rapidamente ficou claro: aquilo não era um acidente. Era um ataque. A explosão havia aberto um enorme buraco no casco do navio. A água começou a invadir rapidamente. O barco começou a inclinar. Sem tempo a perder, a tripulação evacuou a embarcação. Saltaram para o cais. Gritavam uns com os outros. Tentavam entender o que estava acontecendo. Parecia que todos haviam escapado, mas não haviam. Um homem decidiu voltar. Fernando Pereira, fotógrafo português. Ele voltou ao navio para recuperar seus equipamentos. Era o trabalho de sua vida, seus registros, sua história. Mas, naquele momento, ele não sabia que estava entrando em uma armadilha mortal. Minutos depois, uma segunda explosão ocorreu. Mais forte, mais devastadora. Ela atingiu diretamente a área próxima às hélices. O objetivo agora era claro: garantir que o navio nunca mais navegasse. Mas essa segunda explosão fez mais do que isso. Ela matou Fernando Pereira. Música diminui, tom mais grave. A notícia chocou a Nova Zelândia. Um ataque havia sido realizado dentro de seu território. Um navio civil havia sido sabotado. E um homem havia morrido. A pergunta era inevitável: quem fez isso e por quê? A resposta começou a surgir rapidamente. O alvo não era aleatório. O objetivo era impedir o Greenpeace. E o principal interessado nisso era o governo francês. Música investigativa. A operação não havia sido improvisada. Ela foi cuidadosamente planejada. Uma missão secreta, com agentes infiltrados, identidades falsas, logística internacional. Tudo coordenado com precisão militar. A operação recebeu um nome: Opération Satanique. Agentes franceses viajaram até a Nova Zelândia disfarçados de turistas. Visitaram o navio, estudaram sua estrutura
mapearam rotas e horários. Outros agentes transportaram explosivos da Europa até o Pacífico. Na noite do ataque, mergulhadores se aproximaram do navio em silêncio, debaixo da água, invisíveis. Eles fixaram 2 cargas explosivas no casco e desapareceram. O plano era simples: destruir o navio, impedir o protesto, evitar a repercussão internacional. Mas algo deu errado, muito errado. Música mais intensa. A morte de Fernando Pereira transformou uma operação de sabotagem em assassinato. E isso mudou tudo. A polícia neozelandesa iniciou uma investigação massiva, uma das maiores da história do país. Em poucos dias, pistas começaram a surgir. Veículos alugados, identidades falsas, movimentações suspeitas. 2 agentes foram rapidamente identificados e presos: Dominique Prière e Alain Maffat. Eles se apresentavam como turistas, mas eram, na verdade, agentes secretos franceses. Enquanto isso, outros envolvidos conseguiram fugir. Alguns deixaram o país com documentos falsos. Outros foram resgatados em operações clandestinas. Um deles jamais foi encontrado. Música mais dramática. Diante das evidências, a pressão internacional aumentava. Inicialmente, a França negou qualquer envolvimento, mas as provas eram esmagadoras. Não havia mais como esconder. O governo francês foi forçado a admitir: sim, o ataque havia sido ordenado pelo Estado. A revelação causou um escândalo global. A confiança internacional foi abalada. O governo enfrentou críticas severas. O então presidente François Mitterrand viu sua imagem ser profundamente afetada. O ministro da Defesa renunciou e a diplomacia francesa entrou em crise. Música reflexiva. Da Nova Zelândia, os agentes presos foram julgados e condenados. Mas a história não terminou ali. A França pressionou fortemente por sua libertação, ameaçou sanções econômicas e utilizou influência internacional. Um acordo foi mediado. Os agentes seriam transferidos para uma base militar francesa no Pacífico. Mas o que deveria ser uma punição acabou sendo quase simbólico. Pouco tempo depois, ambos foram liberados. De volta à França, foram recebidos como heróis, promovidos, reconhecidos, protegidos. Música de indignação leve. Enquanto isso, a família de Fernando Pereira lidava com a perda. Um homem havia morrido, e os responsáveis praticamente não sofreram consequências proporcionais. O Greenpeace também recebeu indenizações, assim como o governo da Nova Zelândia. Mas nenhum valor poderia apagar o que havia acontecido. Música mais suave. O Rainbow Warrior, gravemente danificado, não pôde ser recuperado. Ele foi posteriormente afundado de forma controlada. Hoje, repousa no fundo do mar, transformado em recife artificial. Um memorial silencioso, um símbolo, um lembrete. Música inspiradora. Mas a história não terminou com o navio. O Greenpeace seguiu em frente. Com os recursos recebidos, adquiriu uma nova embarcação, o Rainbow Warrior 2, e continuou lutando. Os protestos não pararam. A pressão internacional aumentou. E, anos depois, os testes nucleares franceses foram finalmente encerrados. Após dezenas de explosões e décadas de controvérsia, música final, tom reflexivo. O atentado ao Rainbow Warrior marcou a história. Mostrou até onde um governo pode ir para proteger seus interesses. Mas também mostrou algo ainda mais poderoso: que a resistência pode sobreviver, que a verdade pode vir à tona e que mesmo após tragédias, algumas causas continuam. O navio afundou, mas o seu legado permanece. Até hoje. Música encerra lentamente.